Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos connosco Ana Bispo Ramires, psicóloga. Claro, esquecemos das palmas, mas nós batemos palmas. A Ana é licenciada em Psicologia e mestre em Psicologia Desportiva, graduou-se em Mental Health in Elite Sports pelo Comitê Olímpico Internacional, integra desde 2017 o Comitê Olímpico Português e é responsável na área da Psicologia Clínica e Desporto. Além do mais, o seu mais recente projeto é o GAP, que é o Grupo de Atuação de Psicologia e Performance, onde é fundadora e coordenadora, e neste momento tem mais de 25 anos de carreira e, enfim, este currículo podíamos estar aqui a falar dele o dia todo, mas vamos simplesmente resumi-lo assim. Portanto, muito bem-vinda e é uma honra, de facto, estarmos aqui a falar consigo, porque já há muito tempo nós andamos a falar de psicólogos e saúde mental e tudo mais, e então quando nos foi possível pronto, termos este contato consigo, evidentemente que ambas ficámos muito contentes e por isso muito obrigada. Obrigado, eu. Portanto, Ana, a nossa primeira pergunta para si é: quando é que um atleta, neste caso, porque estamos a falar de desporto, deve recorrer à ajuda profissional? Pô, vou começar já a complicar. Claro, O que nós é que queremos é entendo complicações. o que é que entendo por ajuda profissional? É o atleta sentir, por exemplo, que não está a conseguir ir além do seu potencial ou que chega a um Ok, determinado momento em que bloqueia e não consegue fazer ok, aquilo que normalmente conseguiria fazer noutros contextos, por ok, exemplo. ok. Então, aquilo que a Jéssica acabou de fazer é dar um excelente exemplo de uma das principais crenças que limita a entrada da psicologia do desporto no contexto. E é de as pessoas lembrarem-se da psicologia apenas como ajuda, porque há um problema. Ok? Uhum. E é engraçado que a Jéssica tenha feito essa expressão, ajuda profissional, que está corretíssima, mas essa é só uma pequenina área da intervenção da psicologia do desporto, não é? A psicologia do desporto é uma disciplina científica, um, tal como as pessoas estão na fisiologia, na fisioterapia, na medicina desportiva, integra muitas vezes o conjunto das sport sciences que dão suporte aos atletas e, em boa verdade, deveria estar desde a formação dos atletas, está bem? Uh, eu sou de psicologia clínica, ou seja, a minha base é psicologia clínica, eu gosto de trabalhar com pessoas. Isso, portanto, só para fazer aqui um enquadramento. Ou seja, quando arranca as questões da pandemia, há uma necessidade de criar um grupo que foi o GAP, ou seja, nós já trabalhávamos de forma informal, não é? Uhum. Mas juntámos-nos tipo task force logo nas primeiras 2 semanas e produzimos um conjunto de materiais, de manuais, por acaso, muito engraçados, para atletas, treinadores, famílias e até para os psicólogos que estavam no terreno, a dar orientações muito claras sobre como lidar com aquilo que estava a acontecer. E foi muito giro porque eu acho que nem nós tivemos noção do impacto que aquilo ia ter no Claro. meio, não é? Passou pelo país todo. E a partir daí, este grupo constituiu-se, começou a trabalhar e estes anos de pandemia, não sei como é que foi na Alemanha novamente, não é? Mas em Portugal, com uma instalação pelos mídias de níveis de incerteza elevadíssimos, não é? Com as pessoas, a população de base, já com recursos mínimos em termos de literacia emocional Claro. e, portanto, a ficarem cada vez piores, não é? Um, o que acontece é que, de facto, houve uma fragilização muito grande e questões relacionadas com a ansiedade assumirem, ansiedade, depressão por causa do isolamento, assumirem expoentes muito mais preocupantes do que o que se imaginava. Claro. E, portanto, eu acho que toda a área da psicologia, em particular, acabou por começar a ser muito solicitada por causa disso. Depois, uh, estávamos assim a tirar a máscara, não é? E antes de tirar a máscara, consegui tirar a máscara, apareceu uma guerra na Europa. E a guerra trouxe instabilidade económica. Novamente, não sei como é que as coisas estão aí. Em Portugal está complicado, não é? Claro. Créditos com a Sim. habitação, créditos de emprego. E, portanto, é como se o tecido ainda não teve tempo para acalmar e está sempre a ser esticado do ponto de vista dos recursos que nós temos para lidar com a adversidade e com o inesperado, a incerteza, Claro. não é? E o tema aqui é que, na realidade, o único recurso que nós podemos ter para lidar com a adversidade, aliás, os únicos dois recursos que nós temos para lidar com a adversidade e com o inesperado,
Estão os nossos recursos internos e a nossa matriz de recursos externos, que são os nossos amigos e a nossa rede social. E se isto não estiver alimentado, ou seja, todas as pessoas, organizações que antes destas crises já tinham isto mais ou menos trabalhado, a seguir estavam mais fortes e sobreviveram bem. Quem não tinha estes recursos foi-se desmontando, não é? Sem dúvida. Com uma agravante em particular, que eu acho que aí a malta do desporto ficou um bocadinho mais protegida, que é protegida pela vossa prática, que é, sei lá, eu ano passado fui dar uma formação a uma faculdade, aí em Marte, era o terceiro ano da faculdade e era a primeira vez que os alunos estavam a entrar na faculdade, Exato. ok? Portanto, há Sem 3 anos que estavam contacto em casa, físico, nada, nada, sem vida académica, sem nada, não é? sem dúvida. Portanto, eu acho que só daqui a uns 10, 15 anos é que nós vamos perceber a gravidade do impacto da falta de 3D, de corpo, de quente, de calor, que afetou um conjunto de gerações, não é? Ou seja, miudinhos pequeninos, depois ali quem transita do nono para o décimo, quem transita do 12º para a faculdade, ou seja, em Todas cada as etapa gerações. de desenvolvimento, exatamente, não é? Só daqui a uns anos é que nós vamos perceber isso, de facto. Do Sim, ponto de vista claro. do desporto, Mariana e Jéssica, e é muito giro, de facto tivemos uma coisa muito engraçada que foi os nossos atletas de facto conseguiram se organizar de uma forma superior, porque lá está, eu acho que têm mais recursos, não é? E Portugal acabou por ter os melhores resultados de sempre em Jogos Olímpicos, seja em matéria de diplomas, seja em matéria de medalhas, não é? Que era, ou seja, duplicámos os objetivos, mais do que duplicámos. Isso é muito O que interessante. num paísinho como o nosso, com poucos recursos, debatemos com os recursos, debatemos sempre com as questões dos recursos, não é? Acabámos por conseguir de facto fazer uma coisa bastante, bastante interessante. Sendo que o próprio cenário dos Jogos Olímpicos, pronto, aquilo parecia mais um Big Brother, não é? Ou seja, Mas, imaginem o que é os atletas competirem sem público. sim, isso foi o nosso Portanto, dia a dia um ano inteiro. sim, sim, Foi muito sim. estranho. Porque eu estou na Alemanha, mas a Jéssica está em França, também é atleta Ok, profissional em ok, França ok. e somos colegas de seleção também. Portanto, nós vivemos as duas no exterior, as Claro, dificuldades de não vir a casa, de não conseguir estar com claro, a família, essas coisas todas. Portanto, nós também. claro. E sempre também aquela incerteza de agora vais a casa, mas se calhar não vais porque vais dar positivo, então Exatamente, sim, sim. E as exatamente. repercussões com o clube. Se o clube aceita que Sim, tu vás correr esse risco, tu claro, podes ir a casa, mas se voltares e não conseguires estar com a equipa, se estiveres positiva, vais ter claro. repercussões no clube, não é? Mesmo que não sejam A própria diretas. forma como o clube lida com isso, não é? Ou seja, como cria esta rede de suporte e esta rede de segurança para os atletas. É perfeitamente fundamental. Na realidade, qualquer pessoa devia fazer este tipo de trabalho, ok? Porque a escola trabalha hard skills, trabalha competências técnicas, a faculdade também, as soft skills, que eu gosto de chamar critical skills, que é aquilo que nos prepara para a vida, para a adversidade, para nos superarmos, para querermos ir atrás das coisas, ninguém nos ensina. Portanto, é uma coisa por tentativa e erro, e que, do meu ponto de vista, devia estar integrado nas escolas. Neste enquadramento, e para dar uma resposta à Jéssica, para mim devia estar integrado desde a formação. Depois há modelos diferentes, ou seja, o que é que se podia fazer desde a formação é outra história. E, portanto, deverá estar integrado o mais precocemente na vida do atleta, como qualquer área de desenvolvimento, ok? Porque na realidade é mais um músculo que ele deve desenvolver, sendo que ainda hoje, e se quiser que eu lhe diga, nos meus 25 anos de carreira, se eu tiver tido 4 ou 5 atletas que me tenham procurado nesse registro, é muito. De facto, a grande procura vem quando há crise, quando eu sinto que há um bloqueio, quando eu sinto que as coisas não estão a correr bem. E sente que a evolução, sendo nesse momento de crise, é sempre um bocadinho um remendar de feridas e que deveria ter sido um trabalho feito ainda antes dessa situação, ou é Uhum. igualmente eficaz recomeçar nessa altura? Eu acho que é sempre eficaz, não é? Ou seja, é sempre uma boa altura a começar, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, num contexto de missão olímpica, não conheço de atletas de lado nenhum. E se eu entendo que o atleta, ou seja, temos atletas que estão preparados, estão-se a preparar há 8, 12 anos para aquele momento, e se eu entendo que há ali uma espécie de um bloqueio, eu consigo, em articulação com ele, tentar desbloquear para que ele tenha a sua melhor performance naquele momento, está bem? Isto é uma intervenção em crise e funciona, está bem? Eu, pessoalmente, aqui entre nós, brincando um bocadinho com isto,
não gosto muito que funcione, e que as pessoas percebam isto, porque às tantas parece tipo pozinhos de paralim-pim-pim. Tipo, Claro. plim, fez magia e sai uma medalha. E isto não é verdade porque há toda esta componente de treino que é importante, está bem? Ou seja, o que nós queremos é que os atletas em competição não precisem que nós cheguemos lá com pozinhos de paralim-pim-pim para tentar desbloquear, não é? E aí é que entra a dinâmica de treino. O que acontece é que quando os atletas nos procuram já em crise, já há muita emocionalidade negativa, muita frustração, desesperança. E, portanto, nós temos que desconstruir isso para depois começar a construir outras coisas. Exato. Agora, também pela pouca educação que existe na cabeça dos atletas, eu acho que os atletas são um pouco educados para isto, ou seja, têm pouca literacia nesta área, eles também não se lembram de integrar esta área precocemente, não é? Claro. Porque o ideal é, imagine, a Jéssica não começou a ser atleta de handball aos 22 anos de idade sem ter feito um único treino. Começou a desenvolver competências lá atrás. Aqui é a mesmíssima coisa, não é? Ou seja, eu quero que o seu músculo esteja o mais forte e o mais robusto possível quando chega à sua idade madura, não é? E, portanto, quando um atleta me entra pelo consultório adentro com um problema para resolver, o que é que acontece? É mais motivado, não é? Claro. Depois há dois tipos de fenómenos. Se nós resolvemos aquilo muito rápido, o atleta acha que novamente são pozinhos de paralim-pim-pim e desaparece. Exato. E eu não gosto disto, não é? Porque na realidade o que nós temos que entender é que, ok, isto é uma área de treino que eu tenho que integrar e eu tenho que trabalhar, porque eu quero ficar autónomo disto e quero controlar o meu futuro, não é? Uhum. O que acontece muito frequentemente é que nós estamos numa sociedade de pastilhas rápidas, em que há muito o discurso de não, não, vais já marcar não sei quantos golos no fim de semana se trabalhares comigo, e nós não funcionamos assim, não é? Ou seja, e isto pega um bocadinho com aquela conversa que nós tivemos antes de começarmos quando estávamos a trocar umas ideias, que é, quando um atleta entra aqui, e a Mariana sabe disto, uma das primeiras perguntas que eu faço aos meus atletas e que os deixa logo nervosos é: podemos torrar os resultados deste ano, podemos nos esquecer dos resultados e borrifar nisso. Porquê? Porque nós temos que desconstruir um processo para depois voltar a construir. E é aprendizagem, isto precisa de tempo, não é? Eu fui atleta de handball, neste momento se me atirar com uma bola de handball na minha direção, parto o nariz, não é? Porque não tenho capacidade de reação, de coordenação muscular para conseguir fazer a recepção de bola à velocidade que me vai enviar a bola. Porquê? Porque o meu corpo, o meu córtex, não está com essa informação. Portanto, é igual. A parte gira e fascinante é que este músculo funciona como todos os outros. E, Claro. portanto, querer que ele reaja assim não vai acontecer. E chega algum momento em que um atleta fica realmente autónomo, como disse, independente e Sim, 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 consegue, sim. Sim, 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 sim. em que Acho deixa que de sim. ser necessário e só depois, mais tarde, quando realmente perceber que está a perder essas competências, é que volta ao trabalho com a psicologia? Mariana, as competências não se perdem se nós as exercitarmos. A Exato. Mariana deixar de ativar um músculo, vou-lhe dar um exemplo muito a par. Se eu repetir para mim 30 vezes, uh, desculpem o português, porque nós, quando falamos connosco próprios, não somos fofinhos também. Sim, Falamos um sim. bocado mal. Se eu repetir para mim próprio 10 vezes ao dia, eu sou uma merda, sou uma merda, sou uma merda, eu ao final de um tempo vou-me convencer que eu sou uma merda. Se eu aprender com alguém a mudar este autodiscurso para um sítio diferente, mas de repente voltar a ativar este discurso, este músculo vai voltar a ser ativado, não é? Claro. Ou seja, o que acontece é que as competências devem ser integradas naquilo depois que é o nosso lifestyle e devemos mantê-las, não é? O que é que acontece às vezes, Mariana? Imagine, Mariana neste momento é atleta num clube na Alemanha, tem um convite para ir para a Itália. A minha recomendação é imediatamente ativa o seu psicólogo, faça um trabalho preparatório de transição, porque não precisa de fazer isso sozinha e ele, melhor do que ninguém, vai ajudá-la nesse processo. Faz a adaptação. Está tudo porreiro, obrigada. No próximo projeto voltamos a falar. Ok. Ok, Faz interessante. sentido. Sim, e muitas vezes nesta questão do desporto, nós achamos que só deve ser indicado para os atletas, pelo menos a ideia geral que assim se tem, pelo menos em Portugal, na minha opinião. Não sei se concorda comigo ou não, mas nós queríamos saber através de si a quem ou qual é que é o público-alvo da psicologia do desporto.
Ou seja, dirigentes, treinadores, atletas, toda uma massa que esteja à Eu volta, quase ou que lhe simplesmente. diria, eu quase que lhe diria que todos os seres humanos que andem na vertical com duas pernas, mas na realidade já tenho colegas a trabalhar com animais. Psicologia animal. Sim, 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 sim. Giro. Ou seja, isto para lhe dizer o quê? Obviamente que se nós tivermos um enquadramento com maiores níveis de literacia emocional, na realidade é quase como se vocês, atletas, têm o trabalho muito mais facilitado. Aliás, a Jéssica falou da minha especialização em saúde mental pelo Comitê Olímpico Internacional. Uma das recomendações primeiríssimas do Comitê Olímpico Internacional é que, em termos de literacia para a saúde mental, deve-se começar por todo o contexto. Dirigentes, treinadores, staff, famílias. Porquê? Porque temos que criar um contexto de segurança para os atletas. Ou seja, se nós damos ferramentas só aos atletas, mas depois o contexto não acompanha, também estamos a criar condições para que os atletas tenham maiores níveis de frustração. Eu, Pois. por exemplo, eu prefiro trabalhar 10 vezes com um treinador do que com um atleta. Porque se eu trabalhar com um treinador, eu estou a apanhar eu trabalho um Ah, plantel inteiro. Exato. Ok? está a trabalhar com a rede e não com o peixe, não é? Exatamente, porque a questão aqui é, através do treino que ele vos administra, eu posso sugerir algumas alterações ao treino em termos de instruções e orientação, que ele vai estar a trabalhar as vossas competências enquanto equipa e indivíduos, sem que vocês saibam. Sim. E isso é o ideal, não é? Porque se eu, por exemplo, desculpe, se eu trabalhar a Mariana ao limite e ela ficar sharp, uma das competências que eu vou ter que trabalhar com a Mariana é a tolerância dela a trabalhar com treinadores que não são tão evoluídos como ela. Pois. Precisava Porque o que muito dessa acontece. ajuda, porque a exigência que se põe no, quando pomos a exigência em nós próprios e depois esperamos que toda a gente à nossa volta funcione da mesma maneira, Não funciona, esse é que é o não problema. funcionam e lidar com isso é muito difícil. Isso é uma das coisas que Vou brincar convosco e vou-vos dizer assim: a partir do momento em que vocês percebem mais como é que o vosso corpo funciona, a vossa cabeça funciona, o ser humano funciona, começam a detectar mais facilmente as fragilidades, as vulnerabilidades e as formas de dar a volta. Ok? Problema, também começam a olhar para fora e conseguir detectá-las muito mais. É quase como se vocês tivessem uma espécie de um superpoder. Ou seja, Exato. conseguem ter um outro nível de observação do contexto. E, portanto, têm que fazer uma escolha. Ou vão continuar a fazer parte do problema ou da solução. E fazer parte da solução muitas vezes é aceitar que os outros têm limitações e que não têm a educação que vocês têm. E isto acontece muito com atletas. Que é, ou seja, eu estou a trabalhar consigo, não estou a trabalhar com o seu treinador. Está a trabalhar comigo há 3 anos. O seu treinador não trabalha com ninguém. Portanto, é normal que perceba estas limitações todas, tem que as aceitar e retirar o melhor dessa pessoa. Ponto. Porque se eu chegar ao pé da Jéssica e disser assim, ó, Jéssica, levante-se lá um bocadinho. Levante-se, levante-se. Ah, para me levantar mesmo? É mesmo, é mesmo. Levante-se e afaste-se um bocadinho que é para as pessoas verem a sua competência. Agora faça-me, por favor, o mortal empranchado para trás. Ok, eu vou cair no sofá. Não faz para não. Não, Porquê? porque nunca treinei para. Ótimo. Então porquê é que os treinadores vão ter essa competência se nunca treinaram? Porquê é que os atletas vão ter essa competência se nunca treinaram? Está a ver? Exato. Pode-se sentar. Eu deixo. Obrigada. Estava à Ou espera de seja, um belo Não, mas é momento verdade, é agora. verdade. Estava à espera aí de um mortal encarapado. Pode ser que no final eu faça. só para surpreender a malta. Não, mas eu gostava de passar esta ideia, que é um bocado parva, mas que é mesmo as pessoas, é mesmo importante que as pessoas entendam. A escola não treina, as famílias não treinam, o desporto não treina, porque raio é que o atleta e os treinadores teriam que ter essas competências. O que acontece é que alguns atletas e alguns treinadores, por tentativa e erro, sem querer, vão percebendo que às vezes funcionam bem de uma forma e de outra. Mas se vocês lhe perguntarem diretamente o que é que tu fazes para ficares bem, eles não têm, não conhecem o processo. E eu vou-vos dar um exemplo que eu gosto de dar, caso tenham assistido. É o exemplo da Serena Williams na final do US Open feminino em 2018, quando se perdeu completamente com a arbitragem e a Osaka ganhou. Eu acho que é claro para quem acompanha desporto e gosta de desporto que a Serena tem mais competências psicoemocionais do que a zona geográfica de Lisboa junta. Porque tem, porque senão não teria a carreira que ela tem. Só que o que ela não tem é o botão de on e off. E, portanto, ela não sabe voluntariamente, a um dado nível de perturbação, carregar e voltar ao sítio.
e de performance onde estava antes. E eu gosto de dar este exemplo porque saber onde está este botão on e off, a ela naquele momento custou-lhe um título e 3 milhões de dólares. E a imagem, Sim, sim, foi sim, sim, outra sim, questão sim, que claro. deve ter sido muito difícil, porque ela E de na certeza reali- E na título já tem realidade, tantos, mas a claro, e na imagem, realidade, a qualquer um de nós temos custos por não ter este on e off. Só que não são tão palpáveis como foi para ela, na realidade. E na realidade não treinamos, não é? E portanto, vou-vos dar um exemplo. A carga horária de psicologia nos cursos de treinadores é uma comédia. É existe sequer em mesmo. Portugal? Existe, existe, Nem fazia existe. ideia. Mas qual é que é a hora semanal, se é que existe hora semanal? Não, não, não é semanal. Eles têm os cursos. Um Agora, bloco. agora não lhe sei dizer, não lhe sei dizer na íntegra como é que está hoje em dia, mas eu durante muitos anos dei formação a treinadores e tinha tipo no nível 1 12 horas e no nível 2 20 horas, por exemplo. Não é nada, não é nada. Já é bom porque sensibiliza, mas não é nada. Sinceramente, no handball acho que não existe sequer. Eu acho que Existe já foi fazer alguma coisa, Mariana. Eu é? acho que já lá foi fazer umas palestras, não sei quem é que lá está. E o handball está a crescer muito em Portugal. O Uhum. masculino teve grandes resultados e agora o feminino está a tentar acompanhar. E isso é uma das coisas que se fala, é como é que vamos fazer esse espaço para a frente. E já falámos sobre a possibilidade de trabalhar com o COP e ter mais, ficar Uhum. mais próximo do COP para poder ter Uhum. estas ajudas se possível, mas Eu ainda não. vou-lhe dar aqui um exemplo. Quando nós estamos a falar em alto rendimento, há uma questão que é fundamental e que as pessoas, e que às vezes este discurso para os atletas também não é interessante, está bem? Que é, nós não podemos nos preocupar em dar só recurso aos atletas. Temos que nos preocupar em criar uma entourage verdadeiramente profissional. Se vocês estiverem a trabalhar com um fisioterapeuta, ou com um psicólogo, ou com um médico que está convosco, e depois tem que ir fazer 30 horas não sei onde, e 20 horas não sei onde, e mais não sei o quê, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas podem até acontecer coisas mais graves, porque às vezes mais vale não ter. Mais vale não ter do que ter alguém que vai lá fazer uma perninha, porque é amigo deste ou amigo daquele, e vai dar uma ajuda. Não. Então poupa o dinheirinho que é para o ano a seguir teres capacidade de ter alguém de jeito. Há uns, nunca mais me esqueço de uma pessoa com quem eu cruzei no Comitê Olímpico Espanhol, não vou identificar, mas era de uma modalidade que teve muito êxito em Espanha durante um período, e ele dizia, sabe porque é que nós tivemos êxito? Porque a Federação, em particular, fez uma coisa. Pá, vamos apostar nos técnicos que trabalham com eles. E criaram uma equipa de luxo e foram buscar o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor fisioterapeuta, ou seja, foram buscar pessoas que trabalhavam mesmo muito bem e durante 8 anos trabalharam com várias gerações. E eles arrancaram uma série de medalhas. Faz A toda a partir do momento diferença. em que depois muda, há eleições, sai aquela direção, vem outra direção. Ui, não vamos gastar este dinheiro todo com a equipa. Corta os subsídios da equipa. Os resultados, zac, vieram por aí Claro. abaixo. Se nós queremos contextos de alto rendimento, quem lá está tem que estar a trabalhar em alto rendimento, tem que ter condições para trabalhar em alto rendimento. Claro. Eu, como psicóloga, eu costumo dizer a brincar, hum, sem falsas modéstias, obviamente que eu tenho um trajeto em Portugal gigante em termos da psicologia do desporto, e sou uma referência para muitos miúdos e tudo mais. Mas as pessoas, a maior parte delas, não faz a mínima ideia do que é trabalhar na minha área. As pessoas, eu não consigo trabalhar com mais do que 8 10 atletas. Não consigo, senão fico maluca. Tenho um surfista na Austrália em que eu tenho que ver hits às 2 e às 4 da manhã. Tenho um tenista que depois está na Colômbia ou no Japão a ter jogos a não sei que horas. Tenho a malta da vela, não sei aonde. Eu tenho que assistir, eu tenho que acompanhar. Claro. Ou seja, numa perspectiva de treino, não pode ser, "Oh, Mariana, paga-me assim 200 eurinhos por mês e quando precisar telefone e a gente fala. Exato. Isto não é treino. Isto é SOS e é Euromilhões. É, mete o boletim e vê se corre bem. Claro. E, portanto, numa perspectiva de treino, da mesma forma que um treinador não treina 50 macacos, desculpem o português, nós também não o podemos fazer. Não é real. Não é real. Não é real. Porque eu vejo coisas na competição que os atletas não veem. Vou-lhe dar um exemplo. Que há uns tempos atrás comecei com um futebolista profissional. Vi 2 jogos. E às tantas virem para ele e disse-lhe assim: olha,
Eu não sei, eu estou na vida dos jogos, mas em partes do jogo, o jogo está a decorrer daquele lado, e eu olho para si e você está assim a olhar para o chão e a seguir a sua vidinha e desconecta-se do jogo. E quando faz este movimento de desconexão, está a ter quebras de concentração. E isto são movimentos involuntários. Se eu não estiver a observar, ele nunca vai ter consciência. Sim, O é guarda-redes sofre um golo. autoanálise, Sim. Sim, nunca sim. vai chegar. E, portanto, nós temos que estar, temos que ter capacidade de ir observando, não é sempre, mas observando, para dar feedback específico sobre questões comportamentais que estão relacionadas com competências cognitivas, não é? Uhum. E também faz esse tipo de trabalho em treino ou só em competição? Por exemplo, eu Hoje em dia em imagino treino que não. Hoje em dia em treino não. para modalidades individuais que as competições são mais esporádicas, que seja mais difícil esse tipo de. Porque em handball nós temos competição semanal, não é? Às vezes, Uhum, 2 vezes por uhum. semana. E aí seria mais fácil acompanhar. Durante uma Não, fase da minha carreira, Mariana, eu trabalhei integrado em clubes. Hoje em dia eu só faço privado e, portanto, fazendo privado eu não estou presente em treinos. impossível, não é? Portanto, eu trabalho e é possível fazer isto, está bem? Através das representações que os atletas têm no seu treino. Aliás, eu tenho que trabalhar a forma como as pessoas lidam com o treino, porque se eu quero ativar a capacidade do atleta entrar em flow, aquilo que acontece é que eu tenho que usar o treino para ativar essa competência para ela depois surgir na competição, ok? E por isso é que eu tenho que falar com as pessoas todas as semanas e fazer ajustamentos para ver como é que as coisas acontecem. Sendo que, em desporto sénior, hum, a Mariana é lateral, não é? A Jéssica é? Guarda-redes. Pronto, imagino que, Portanto, à partida eu conseguiria fazer lá o mortal encarpado, mas pronto. exatamente. Uh, Só não fez que era para não me estragar o exercício. Exatamente, Claro, e para não claro, partir claro. o Chama-se computador. trabalho em equipa, trabalho em equipa. Não, mas eu ia dizer assim, imagino que a Mariana é lateral Esquerdo. esquerdo, exatamente. Imagino que a Jéssica também é lateral esquerdo e estão as duas na seleção, está bem? E que eu sou a psicóloga da seleção. Eu estou a trabalhar com a Mariana. A Jéssica veio falar comigo? Eh, Ah, Normalmente não, não é? pois, pois. Percebe, Mariana? Ou seja, quando nós falamos em desporto profissional, nós temos muito. Se nós percebermos de funcionamento humano, percebemos que não temos acesso aos atletas todos da mesma forma. E, Claro. portanto, a forma mais inteligente de aceder é através do treinador. Ok? Sim, porque nunca vai. Eu sempre tive essa dúvida em relação à A Jéssica não personalidade. vai ter a mesma confiança comigo que teria se eu não estivesse a trabalhar consigo, porque vocês competem pelo mesmo lugar. E é Exato, normal e saudável. exato. E é possível um psicólogo trabalhar com um atleta e dirigir-se a um atleta primeiramente e não ser o atleta a vir dirigir-se ao psicólogo, ou um atleta nunca vai receber isso de uma maneira positiva? No clube, Sim, quando estamos integrados em clube, ou por exemplo no comitê, eu muitas vezes faço isso. Por exemplo, em missão, eu falo com as pessoas, nem que seja para me apresentar e perceberem o que é que nós estamos ali a fazer, não é? ok, Quando as pessoas fazem aquilo que entenderem. exato. No clube, quando nós observamos treinos, detectamos alguma coisa, podemos puxar. Se o atleta depois quer agarrar esse tipo de trabalho ou não, é uma questão do próprio atleta e de como a psicologia está enquadrada na, no clube. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sou de psicologia clínica e de psicologia da performance. No Comitê Olímpico, a minha função é trabalhar performance. Faço despiste clínico, não trabalho com ninguém em clínica. Porquê? Porque eu sei que há estereótipos de é maluquinho da cabeça e trabalho com o psicólogo, que ainda existem, percebe? E, portanto, eu quero que os atletas me conotem a uma área de treino e não a uma área clínica. Portanto, aquilo que eu faço, e vou-vos dizer, mesmo aqui no meu espaço privado, eu faço o mesmo. Eu trabalhei muitos anos em clínica durante quase 15 anos seguidinhos. Hoje em dia o que eu faço é que se um dos meus clientes tem uma questão clínica que eu percebo que precisa de ser trabalhada rapidamente, ele vai para o meu colega de clínica, faz 4, 5 sessões para resolver essa questão e volta para mim. Nós trabalhamos como equipa dos clientes, ok? Ou seja, aqui neste espaço, na minha prática privada, o cliente não é do psicólogo, é da equipa, ok? E temos psicólogos com diferentes especialidades e, portanto, cada vez que detectamos uma necessidade ou de um colega nosso é mais especialista do que eu, ele entra em ação. Eu acho que isto é a forma mais simples de nós colocarmos esta questão como sendo uma questão médica. Portanto, nós vamos ver o médico, vamos ver Uhum.
Por exemplo, entramos nas urgências e o médico vai nos reencaminhar para a área X. E aquilo que você É está a igual, descrever é é exatamente a igual, mesma é coisa. igual, é E igual. é a questão que as pessoas, como você referiu também, as pessoas têm sempre este estigma de achar que a pessoa que vai ao psicólogo é maluquinha. Uh, Uhum. mas como é que nós podemos então fazer com que este estigma seja abatido? Ou se calhar explicar isto de uma forma que não pareça assim tão má para a sociedade? Uhum. Duas questões, só muito rapidamente voltando aqui atrás, Jéssica, porque eu acho também importante as pessoas perceberem, mesmo dentro da área clínica, eu não posso trabalhar com todas as questões. Trabalhar com uma pessoa que tem uma perturbação de comportamento alimentar, trabalhar com uma pessoa que tem uma perturbação de ansiedade, trabalhar com uma pessoa que tem questões de sono, ou seja, que tem um problema de adições. Há níveis, há especializações, há colegas especialistas, não é? E nós temos que ter a certeza que o psicólogo com quem nós estamos a trabalhar tem a assertividade e a segurança de poder nos dizer isto não é para mim, vou encaminhá-lo para um colega meu, está bem? E isso nem sempre acontece e é um problema, está bem? Portanto, quem procura ajuda de psicologia deve-se documentar para que, de facto, a pessoa com que vai trabalhar tenha as ferramentas para dar resposta àquilo que tem, ok? Este é um tema. Depois dessa questão que a Jéssica está a dizer, Jéssica, eu acho acima de tudo que eu sou uma educadora, está bem? Fui professora de faculdade durante muitos anos, com os meus clientes sou uma educadora e quando entrei para o Comitê Olímpico, a primeira coisa que eu lancei como desafio foi lançar o programa Top Performance, que é um programa de formação para fora. Portanto, eu acho que a informação permite que as pessoas tomem decisões. E por isso é que eu lhe estava a dizer a questão de a responsabilidade da contratação é de quem contrata, não é? Da pessoa, do profissional que vai para lá. Mas se eu quero reclamar com isso, eu tenho que lhes dar a informação primeiro. E, portanto, nós, mais ou menos há 5, 6 anos, que andamos a ajudar as pessoas a perceber o que é a psicologia do desporto, o que é o coaching, o que é ou seja, tudo e mais um par de botas que anda por aí, o que é um psicólogo clínico, o que é um psicólogo do desporto, qual é que é o nível de experiência do psicólogo, deve ter supervisão ou não. Ou seja, todos os layers que existem e que as pessoas devem saber quando vão fazer a contratação. Sem dúvida. Já agora que estamos neste tema, falou da questão do coaching. Quer-nos explicar um bocadinho a diferença entre um psicólogo, um mental coach, fazer coaching, todas estas áreas que eu acho que hoje em dia em Portugal ainda existe muita confusão e é importante esclarecer. Boa. Uma boa pergunta e pertinente. Então, o coaching, tal como a programação neurolinguística, tal como, sei lá, são ferramentas, tipo esta caneta, que foram extraídas de um corpo científico que se chama psicologia. Ok? Desde sempre que os psicólogos atuaram técnicas que alguém um dia se lembrou de juntar, pôr um rótulo e dizer isto é coaching. Ok? Vou-vos dar um exemplo. A inteligência emocional já estava a ser estudada há mais de 30 anos nas universidades por um senhor que se chama Peter Salovey, até que um dia um senhor chamado Goldman pensou: isto é giro para as empresas. Então vou-lhe pôr um pack, vou-lhe chamar inteligência emocional e vou vender isto. E se vocês perguntarem quem é que é o pai da inteligência emocional, toda a gente hoje vai dizer que é o Goldman e não o Salovey. Ok? E portanto, isto para vos dizer o quê? O risco de formarmos pessoas em ferramentas e não numa disciplina científica é que incorremos em ter práticas que podem ser graves do ponto de vista da saúde mental. É dizer, se eu estiver a ser muito confusa, depois digam-me, está bem? Se isto for um prego, tá? E for um prego de madeira, se eu o enfiar em cortiça, num cobertor, em metal, em vidro, eu vou fazer asneiras. Vou danificar o material, ok? Porquê? Porque o prego não serve para aquilo. E, portanto, nem todas as estruturas de personalidade suportam o coaching, e as pessoas que fazem coaching sem terem formação específica em psicologia percebem muito pouco o funcionamento humano nos seus diferentes layers, nomeadamente na disfunção. E, portanto, um dos problemas graves que está a acontecer é que potenciam doença e não saúde mental. Ok? Porque na realidade interessa-lhes retirar resultados rapidamente,
E o discurso de se começares a trabalhar comigo em 8 ou 10 sessões, isso vais explodir e vais estar muito melhor. Em boa verdade, os atletas gostam de ouvir isto, ok? Claro. Mas não é assim que se trabalha. E, portanto, na realidade, temos tido cada vez mais queixas de práticas fraudulentas, de práticas complicadas, todas associadas ao coaching, que são pessoas que vêm da área das vendas, vêm da área da gestão, vêm da área da economia, ou seja, pessoas que de alguma forma, não tendo sucesso nas suas carreiras, de repente iluminam-se e acham que podem ajudar a carreira dos outros. De uma forma um bocadinho irónica, é isto que nós estamos a falar, está bem? Sim, verdade, realmente, vendo Isto assim. isto é um bocadinho chato para as pessoas que em Portugal faziam coaching, mentoring nas empresas, até ali ao ano 2000, 2005, 2010, que até trabalhavam bem e estavam bem isoladas no seu setor, e que de repente começaram a ser conotadas com esta nova vaga de coaches que parecem cogumelos a saltitar por tudo quanto é lado e a vender serviços para toda a gente. Está bem? E portanto, na realidade, se eu tiver se eu tiver uma ruptura de ligamentos, eu não vou em direita, eu vou a um especialista de joelho, nem sequer vou a um especialista de mão. Eu vou ao melhor tipo de trabalho a joelho. E é esta a exigência que as pessoas têm que ter quando contratam alguém para trabalhar com eles. Sim. Eu sinto só que é difícil e gostava de perceber um bocadinho também a sua opinião sobre isto. Encontrar a pessoa certa e encontrar a maneira certa e aquilo que precisamos, como disse, como é tão específico e é tão importante ter a pessoa especializada ao nosso tipo de personalidade, ao nosso problema ou o que seja, a crise em que estamos. Como é que um atleta deve abordar esta situação de encontrar um psicólogo para o ajudar? Normalmente nunca é aquele que o meu amigo me diz, nem aquele que tem o melhor site, nem aquele que aparece mais nas redes sociais. Este é um bom indicador. São indicadores. Sim, a maior parte dos psicólogos que trabalham com muita, ou seja, que são de facto muito bons, não ligam puto a isso, está bem? Mas o seu site também está muito bonito. Mas era isso que eu ia dizer, vou-lhe explicar isso. A única, sabe quando é que o meu site é? Não faço ideia. 2016. Sabe o que é que aconteceu em 2016? Portugal foi Nossa campeão da Grande. Europa. Ah, Sabe que exato. fenómeno que existiu em Portugal, não sabe? Não vou Sim, dizer nomes. sim. Pronto. Em 2016 eu fui convidada para escrever para o Expresso, artigos de opinião. Eu odeio escrever, odeio, achava eu, pronto. E nessa altura lembro perfeitamente de pensar assim, ou por outra, há muitos anos atrás, um colega meu que eu prezo muito, podia ser para ir no Euro 2000 sei lá, um campeonato qualquer de futebol, em que há um psicólogo qualquer, psicólogo na altura, que é entrevistado acerca do Cristiano Ronaldo. Nunca mais me esqueci disto. E o comentário do psicólogo é: o Cristiano agora tem que se preocupar em ser bom rapazinho. E eu olhei para aquilo e pensei assim: em que é que isto distingue, este comentário, do comentário que a senhora do quiosque que vende os jornais faria? Ou seja, qual é que é o caráter científico disto? E estávamos Exato. todos na brincadeira entre nós. De repente passa assim um colega nosso, que eu gosto muito por trás, e diz assim: vocês é que são uma cambada de anormais, porque trabalham bem e estão aqui todos escondidinhos, e o outro é que está lá a dizer. Portanto, as pessoas não têm acesso a outra informação. E, portanto, aquilo foi tipo um soco na cara que eu recebi e fui maturando ao longo dos anos, não é? E, de facto, a partir de 2016, por causa disso, aceitei o desafio de começar a escrever para a Tribuna, achei que tinha que reformular o meu site e comecei a aceitar o desafio de ir à televisão falar, ok? Pura e simplesmente, e a mais, e aceitei o convite do Comitê Olímpico. Eu vou para o Comitê Olímpico com o convite que eu recebo na perspectiva de, ok, se é para fazer, para criar um espaço para a psicologia, então vou tentar fazer o melhor possível para a psicologia, ok? Educar o máximo. Educar. Tanto que as minhas ferramentas lá são educação. Ainda agora arrancámos de um curso, está a ser giríssimo, para psicólogos, para formar psicólogos para o desporto. Primeiro curso em Portugal, dado para uma instituição desportiva, neste caso o Comitê Olímpico, para capacitar psicólogos de desporto ainda mais a trabalharem com os atletas que estão no terreno. E, portanto, a minha ferramenta é a educação. E aquilo que acontece é que
eu acho que nós temos, e eu cuidado que tenho, não é? Já sou um bocado velhota, tenho uma responsabilidade de deixar algum legado para as gerações que aí vêm de psicólogos. Aliás, o GAP também vem um bocadinho com essa expectativa, não é? Que é criar um grupo que possa ser referência do que melhor se faz em Portugal em psicologia do desporto, independentemente de termos colegas nossos que trabalham espetacularmente bem e que eu adoraria ter connosco, mas que neste momento não podem por responsabilidade de vínculo de clubes, ok? E, portanto, fica difícil integrarem este tipo de dinâmicas, mas é um bocadinho isto. Agora, Mas Mariana, a questão do atleta. da mesma, vou brincar consigo, da mesma forma que é exigente com a pessoa que escolhe para ter ao seu lado em casa, tem que ser exigente com as pessoas que escolhe para trabalhar, não é? E é ir a faz uma sessão, 2 ou 3, tenta perceber, ser curiosa com quem é que trabalhou, ou seja, em que organizações é que trabalhou, se trabalha em alguma universidade ou ancorado, fazer perguntas, quer dizer, vai pagar o serviço, tem direito a fazer as Claro. perguntas, não é? Trabalha em registro de supervisão, não, qual é que é o modelo que segue, como é que ele vê o desporto, a psicologia do desporto, sei lá, qual é que é o modelo de trabalho dele, coisas desta natureza. Sim. Sentido. Eu vou-vos dizer assim, num congresso científico, eu tive um colega meu que disse que acompanhava 54 modalidades. E eu fiquei com vontade de lhe perguntar, tipo, ó Com que colega, é tempo? capaz de... Não, não. Eu tive vontade de lhe perguntar o nome das modalidades para saber se ele as sabia todas. Impossível, isto não existe, não é? Claro. Portanto, quando um colega meu me diz que acompanha 50 pessoas, eu fico logo tipo, ok. Uhum. E quantas sessões semanais, ou eu acho que isso pronto, no seu caso, se calhar depende naquilo que o atleta necessita e naquilo que se Depende sente. dos modelos de intervenção, Jéssica. Ok, Uh, mas nunca em menos média, do, nunca menos do que uma vez por semana, e no máximo, todos os dias. ok, porque Imagino que a Jéssica vai para um campeonato da Europa. sim, Eu vou querer falar consigo todos os dias. ok. Mas Porque, durante um ano inteiro você vai querer falar comigo todos os dias ou só na reta final da preparação? não, 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 não. Eu vou querer falar consigo uma vez por semana nos tempos normais e quando há momentos mais específicos onde temos que afinar o seu desempenho de forma rigorosa. Vamos fazer coisas mais incisivas. Ok. Sim, porque isto é uma coisa que tanto eu e a Mariana conversamos, que é esta questão de nós, pronto, nós treinamos muito o corpo, porque aquilo que é a nossa ferramenta de trabalho, e muitas vezes esquecemos de treinar um bocadinho a cabeça. Claro, E, claro. e pronto, até há pessoas hoje em dia que se calhar vão ao psicólogo uma vez por semana, duas em Uhum. 2 semanas, e provavelmente o músculo daqui é que precisa trabalhar mais do que os músculos Não, do. o problema tem a ver com isso, Jéssica, é que imagine, em 2 semanas de trabalho seu, já se passou tanta informação, tanta informação, tanta informação, que a Jéssica está a trabalhar coisas que eu não quero que trabalhe, que treine. Eu quero desativá-las e, portanto, eu tenho que ter essa informação para ajudar, está bem? Se a Jéssica for para um campeonato da Europa e fizer 2 treinos que são uma caca, o seu selecionador vai olhar para si e vai pensar assim, Se calhar portanto, não. não são, exatamente, e portanto, não são contextos para estarmos a brincar, percebe? E portanto, enquanto estamos a trabalhar, eu vou querer estar presente nesse contexto para fazer pequenos afinos consigo e poder dar sugestões de melhoria. Uhum. E sabendo que isto é tudo tão específico ao atleta e tão específico ao Só um momento, instante, desculpe, Mariana. Por isso é que não se consegue ter muita gente ao mesmo tempo, está a ver? claro, É impossível, Tem 54 não... modalidades ao mesmo tempo. não Sim, há horas do dia suficientes. sim. Diga, Mas Mariana. sabendo então que é tão específico ao atleta, é um momento em o contexto e tudo mais, eu percebo que é uma pergunta difícil, mas existe alguma, para atletas que não têm a possibilidade de trabalhar com um psicólogo, que sabemos que são muitos, e o nosso objetivo deste projeto é também esse, dar o máximo de ferramentas que consigamos para aqueles que não Uhum. têm possibilidades. Quais são as coisas que um atleta deve ter mais atenção e tentar corrigir no seu dia a dia de uma maneira geral, como posso dizer? Ah, há livros que vocês já podem ir adquirindo, está bem? Há plataformas que têm cursos básicos para começar a criar uma sensibilidade para as coisas. Por exemplo, acho que o Hub do Barcelona tem coisas giras, ok? São cursos introdutórios. Para que é que aquilo serve? Tem um conjunto de informação concentrada que vocês não têm que ir tanto à procura, para terem Uhum. uma sensibilidade maior para uma área em particular. Tem de nutrição, tem de fisioterapia, tem de preparação física, tem de várias áreas.
mas dava-vos um primeiro contacto para vocês perceberem um bocadinho como é que as coisas funcionam. Eu diria, Mariana, e isto não tem a ver com o desporto, tem a ver com a vida, que é quando a vida nos traz limões, fazemos limonada. E este é um princípio fundamental, que é, na adversidade, o músculo que nós temos que trabalhar é, ok, o que é que eu tenho aqui, o que é que eu posso melhorar aqui? Ou seja, isto está a mexer comigo, está-me a chatear, como é que eu consigo dar a volta a isto? Não é? E se eu estou no contexto, imagina, a Jéssica tem um problema com o atleta A Mariana está no mesmo contexto, mas não tem. Eu tenho informação na Mariana, vou olhar para a Mariana e vou perceber como é que a Mariana interfere com esta minha colega, perdão, interfere com esta minha colega para as coisas correrem bem que eu não estou a fazer tão bem, não é? Acima de tudo é querermos fazer sempre parte da solução e não do problema, está bem? Mas aí estamos quase na nossa hora e ficaríamos aqui mais 3 horas a falar sobre isto. Pois, é Uma muito das agradável coisas- falar consigo, depois ficamos aqui. Uma das coisas que eu acho que nos falta muito é sentido de comunidade e de tribo, tá bem? Claro. Que a mim o handball me deu, que é, se a Jéssica tiver um problema, eu tenho um problema, porque ela está na minha baliza, e portanto eu tenho que me querer envolver. E a maior parte das pessoas está-se a borrifar para as pessoas que estão à volta, e isto não pode ser, não é? Ou seja, vou-vos dar um exemplo muito parvo para terminar. Durante a pandemia, coitadinho do meu vizinho, estava com Covid e eu comprava-lhe iogurtinhos para levar iogurtinhos. Passou o raio da pandemia, baixou o nível de medo, e eu só preciso de um pontapé no cão do vizinho que me está a chatear. Ou seja, esqueço-me que o grupo me protege, não é? E que o grupo é, lá está, nós temos 2 fatores de proteção. As minhas ferramentas internas, mas também a qualidade das relações que eu tenho à minha volta. E, portanto, se eu não invisto nas relações que eu tenho à minha volta, não vai acontecer nada, ok? E este é um problema que nós hoje em dia temos de sociedade, que é achamos que não precisamos dos outros para nada, e isto é um perfeito disparate. E os guarda-redes são quem eu tenho um carinho especial por guarda-redes, gosto de trabalhar com guarda-redes. Trabalhou com o Rui Patrício, não foi? Sim, sim, 5 anos. Que é do tipo, são esquecidos, quer dizer, se É vocês, o momento da verdade. vocês Quando é o momento da verdade, toda a gente se lembra. maioritariamente são esquecidos. Maioritariamente são esquecidos, não é? Quando na realidade a Mariana marca golos porque ela lança um ataque, e ela sofre golos porque a Mariana não faz uma boa interseção. E portanto, é um sistema, não é? Ou seja, se eu atirar um saco, esta garrafa para o oceano, Mariana vai recebê-la daqui a 10 anos. E é igual. E desculpem, para terminar aqui de uma forma um bocadinho bruta, eu acho que somos pouco inteligentes, não é? Ou seja, quando nos viramos para nós e achamos que não, não, isto é importante, é para mim, isto é não sei o quê, é pouca inteligência. É assim, olha, ervilhinha, não Uhum. é? Eu costumo dizer a brincar que cooperar é o maior ato de egoísmo. Se eu cooperar com vocês as duas, quando eu precisar de ajuda, vocês vão me ajudar. É verdade. Sim. E é isto. Bem, nós podemos falar mais umas 3 horas Sim, sim, e, sem dúvida. e é difícil dar um final a esta conversa, mas então se tiver que dizer assim 2 ou 3 palavras-chave ou ideias-chave para ajudar um atleta que não tenha a possibilidade de ter um psicólogo, como é óbvio, toda a gente devia procurar dentro da ajuda Uhum. possível. Se tivesse assim umas palavras-chave ou ideias-chave que gostasse de dar a todos, o que é que diria? Uh, para pessoas que não estão numa situação de sofrimento psicológico, porque essas de facto devem procurar ajuda, está bem? E ajuda especializada neste caso. Qualquer um de nós tem uma ferramenta fundamental que é saber pedir ajuda. Saber pedir ajuda ao colega que está ao lado, ao treinador, ao fisioterapeuta, a quem quer que tenha, para resolver um determinado tipo de situação. E depois, entendermos e trabalharmos desta consciência de que a maior ferramenta que nós temos somos nós próprios. E nós somos um ongoing process. Não há fim. E quando nós colocamos um teto em nós próprios, nós não vamos passar dali. Ponto. Ok? Eu vou-vos dizer, só por exemplo, porque é uma data que para mim eu fixei. Desde a minha entrada no Comitê Olímpico até agora, eu como profissional já estou diferente. Já estou diferente. Por experiências, por interações, porque tenho mais consciência da realidade dos desportos olímpicos, já estou diferente. Ok? Agora, se eu passar na vida a achar de forma superficial e anestesiada
e a não recolher informação e conhecimento, eu nunca vou acrescentar nada, eu nunca vou evoluir. Ou seja, nós temos que querer olhar para a vida com energia, entusiasmo e curiosidade. Tipo, isto é giro, como é que isto pode ser importante para mim? Não é? É a diferença entre assistirem ao vosso podcast assim deitadinhos na cadeira e a comerem pipocas enquanto estão a olhar para a televisão ao mesmo tempo, ou assistirem ao vosso podcast assim, com um caderno e a tirar notas. É completamente diferente. Nós temos que tirar notas da vida para podermos aprender com ela. Que belo final, acho que isto não é preciso Eu acho que acrescentar nada. vamos ter muita gente a tirar notas depois desta. Vamos receber fotos de pessoal com caderninhos. Muito bom. Muito Mariana obrigada. e Jéssica, muito obrigada eu, está bem? Temos que fazer aqui parte, acho que temos que fazer umas partes 5. Parte 5. Temos aqui muitos caminhos por onde ir. Mas muito obrigada, foi um gosto recebê-la. E muito obrigada por ter partilhado o seu testemunho. Evidentemente que há muita gente que não tem acesso nem tem conhecimento a estas coisas, portanto espero que seja algo novo para as pessoas e algo que lhes possa interessar. Por isso, depois, se pudermos deixar o site que falou aqui embaixo na descrição. Se tiver alguns livros ou conteúdos, isso seria ótimo para deixarmos a informação. Tá bem. Quem quiser, também acho que pode ser eu vou reunir e vou-vos enviar, está bem? Muito bom. Tá? Muito obrigada. Beijos. Obrigada, até à próxima. Obrigada. Tchau, obrigada.